A delação de Mauro Cid expõe novos desdobramentos e fortalece investigações da trama golpista dos atos de 8 de janeiro de 2023. Depoimentos servem de pilar para a denúncia, apresentada pela PGR ao Supremo e complicam a vida de Bolsonaro. Davis Cavalcante, são muitas as acusações, contra Jair Bolsonaro. Boa noite para o senhor. Tudo bem? Tudo jóia. Com certeza a vida do Bolsonaro agora vai ficar mais complicada ainda. Primeiro que a denúncia de um procurador-geral da República, a denúncia do Estado, que praticamente entende que houve uma tentativa de golpe de Estado. É perceptível que exista militância que contrarie isso, que nas redes sociais esse discurso realmente se aqueça, mas no entendimento da PGR houve ali uma minuta, houve um plano para realmente impedir não só a posse do presidente Lula, que ganhou a eleição em 2022, mas uma trama realmente para desestabilizar aí o processo democrático das instituições do país. A gente viu o que aconteceu lá em Brasília, né, Bruno Luz? Você deve lembrar muito bem, aquilo realmente foi absurdo e independentemente de bandeira política, esquerda, direita, centro, atacar instituições republicanas não é uma atitude nem inteligente e muito menos moral para se combater ou até mesmo para se opor a qualquer regime que esteja no poder. Agora, o Bolsonaro vai ter que encarar o STF, lembrando que para onde a denúncia foi dirigida, estão ali ministros recém-indicados pelo presidente Lula, um deles é o Cristiano Zanin, Flávio Dino, mas quem preside é essa turma que vai analisar os primeiros passos, que pode levar a uma denúncia e também, quem sabe, aí, um processo mais longo até o plenário do STF, é Alexandre de Moraes, que além de presidir esse colegiado, é o relator do processo contra o ex-presidente. Hoje eu fui conversar com políticos e com algumas fontes que estão próximos do ex-presidente. Apesar do clima de tranquilidade pública, há sim, Brunoso, uma preocupação. Inclusive hoje em Brasília, teve muitas reuniões com Bolsonaro para realmente ali alinhar os trilhos políticos, porque também, gente, tirando o processo do ex-presidente, a denúncia de Paulo Gonet, que é o Procurador-Geral da República, Bolsonaro é uma peça de articulação das eleições do ano que vem. E há muita gente interessada em ter aí o apoio político, até pelo capital eleitoral que o Bolsonaro tem. Então, essa situação agora, ela joga um banho de água fria, preocupa realmente aliados, porque a gente sabe que essa situação, ela pode aí embaraçar essa articulação que a direita tenta ter para unificar os palanques, para encarar o presidente Lula, que foi aconselhado, inclusive por uma fonte que eu ouvi em Brasília, a não dar muita vazão ao assunto. Por isso, o pronunciamento do Lula foi muito discreto, apenas confirmar que está em um processo, em andamento, indiciamento no STF, e não alimentar, não tensionar mais ainda a situação. Caramba, realmente é um assunto muito complicado, né? Com certeza. Eu vou aqui e volto já com o senhor falar, desde, acho que no começo da semana, tá dando o que falar e a gente fica aqui, né? O que pode acontecer, professor, se caso a lei seja aceita, né? E aí, esses artistas são proibidos? Em primeiro lugar, a gente tem que fazer a nossa parte. E aí, claro, o Raif Matos tem históricos de polêmicas na Câmara Municipal de Manaus, mas é um projeto que, na minha opinião, ele faz sentido. Mas sabe o que é mais preocupante? É você ver, e eu espero que não aconteça, de você estar, não só no Amazonas, mas isso no Brasil, você vê apologia ao crime organizado sendo influenciado, sendo bancado com dinheiro público. Aí é algo muito mais escabroso. Diante do momento do avanço das facções criminosas, inclusive aqui no Amazonas, onde as autoridades se esforçam aí para combater isso, não se pode a arte, não se pode a cultura ser transformada em elemento de apologia ao crime. De jeito nenhum, Bruno. Então a gente precisa combater isso. E fica um recado, tá, gente? Para todos nós que somos cidadãos. A mentalidade da juventude, quem faz somos nós. Nós que somos educadores e formadores de opinião, também precisamos combater isso, principalmente na mentalidade. Porque depois que entra para o crime, aí já era. A gente fala agora sobre o senador do Amazonas, Eduardo Braga, minha gente, que foi indicado para ser o relator no Senado Federal do projeto de lei, complementar, que dá continuidade à regulamentação da reforma tributária, professor. O senador Otto Alencar indicou novamente Eduardo Braga para presidir, mais uma vez, um trabalho dentro do Senado ligado à reforma tributária,
né, uma reforma que o Braga conhece bem. Essa reforma já foi sancionada, teve ali alguns vetos, mas o ponto principal para nós que somos amazonenses, principalmente aqui, que somos da região norte do país, a proteção da Zona Franca de Manaus, a proteção dos incentivos que mantêm a Zona Franca de pé. Mais uma vez, a bancada amazonense aí realmente se destacando, senador Eduardo Braga. E uma coisa, Brunoso, que eu preciso falar, mano, politicamente, até acompanhando esse movimento político. O senador Eduardo Braga tem tido uma atuação em Brasília realmente digna aí de você observar, não só o destaque, mas a eficiência. Porque, querendo ou não, você está fazendo uma reforma para o país inteiro. Os tributos, impostos, você simplificar essa matemática muito complexa, isso é para o país inteiro. Mas nós aqui no Amazonas sempre tivemos uma dificuldade logística, por uma série de fatores que tornam realmente esse processo mais caro e oneroso. Por isso, esses incentivos são tão importantes de serem mantidos aqui, até principalmente pelas questões ambientais que temos que manter e os empregos também. Então, a partir de agora, mais uma vez, o senador, com o parecer da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, vai aí para uma tarefa para mais ainda aprimorar essa reforma tributária no país, destacando também, mais uma vez, a bancada amazonense dentro do Congresso Nacional. É isso. Amanhã tem mais. Com certeza. Valeu, professor. Valeu. Muito obrigado. Davidson Cavalcante, o analista político do Grupo Norte Comunicação.